A gente fala muito desse Flamengo, né, Bernardo, do Dorival Júnior, e já vai pra 19. Já são 19 jogos sem perder. Ah, mas deu uma caída no rendimento. E aí o Flamengo continua. O Flamengo faz a parte dele. O Flamengo chega a 19 vitórias consecutivas. E aí é o que a gente sempre pensa. Quando que esse Flamengo vai perder? Porque o Flamengo pega o quê? São 19 jogos sem perder. E não vitórias consecutivas. Sim. 19 jogos sem perder. Verdade, 19 jogos sem perder do Flamengo, de invencibilidade. E quando que esse Flamengo vai perder? Porque o Flamengo já pegou aí o Palmeiras dentro de casa. Não perdeu, empatou. É o adversário mais temido. O Flamengo já pegou Atlético Mineiro no último jogo, que perdeu o primeiro na Copa do Brasil, mas já pegou nessa sequência. Venceu. Corinthians, fora de casa. Não perdeu na Copa do Brasil. O último jogo que perdeu foi, inclusive, pro Corinthians, jogou contra do Rodinei. Isso. Então o Flamengo ele já pegou esses adversários, o próprio São Paulo no Morumbi. Tem algum time que a gente espere, assim, esse time vai ser o que vai vencer o Flamengo? E por que esse Flamengo tá tanto tempo sem perder nesse comando do Dorival Júnior? Eu acho que o mais importante dessa história toda, Pilhado, é falar sobre a temporada do Flamengo, que agora se resume a 3 jogos. O Flamengo não pode perder as finais da Copa do Brasil, nenhum dos jogos da final da Copa do Brasil, e a final da Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro vai acontecer, eu acho, um momento ou outro, ainda mais porque o Flamengo vai jogar, e me parece ser a estratégia acertada nesse momento, com um time reserva, né, um misto no máximo, até porque, convenhamos, a chance de ganhar o Brasileiro é mínima. Agora, nos jogos em que o Flamengo usar o seu time titular, que será, provavelmente, nos jogos finais aí da Copa do Brasil e na Libertadores da América, o torcedor do Flamengo olha para esses jogos e fala, putz, aqui não pode perder. Se perder no Campeonato Brasileiro, seja lá contra quem for, não me parece que haverá um grande estrago, né? Porque o Flamengo é assim. Ele precisa ganhar Copa do Brasil para se classificar para a Libertadores da América. Ou para a Libertadores, para se classificar. Se ele conseguir esse objetivo, claro, o mais importante é ganhar o título, mas ele ganhando um dos 2 títulos, ele se classifica para a Libertadores do ano que vem. Dá para brincar, como diria o Renato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro. Né? Mas é o que eu falo, né? Tem essa situação também, né, Vamp? O Dorival Júnior, ele resolveu poupar. Ele resolveu poupar no Brasileiro. Eu mesmo critiquei. Eu não tenho essa palhaçada. Não pode criticar porque ele faz um excelente trabalho. Pode. Não pode. Eu critiquei no jogo contra o Ceará. Contra o Goiás, não. Não, contra o Palmeiras e Ceará. Eu critiquei nos dois. Contra o Palmeiras, não. Mas contra o Goiás, ele tinha desfalques. Diferente. Contra o Goiás, o Pedro. Mas ele poupou também. Ele poupou também. Ele poupou o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta se suspeitava Felipe Luiz. Não, mas o Arrascaeta se suspeitava que não jogasse nem hoje. Ele poupou o Rodinei. Ele poupou no Brasileiro. Isso. Eu não achei que deveria ter poupado contra o Palmeiras e contra o Ceará. Agora, se ele ganhar as Copas, ninguém nem vai lembrar. Mas agora não dá mais. Se ele perde Libertadores, eu acho que a Copa do Brasil só não alivia pra ele, não. Não alivia. Acho de verdade. Ber, só um minuto, a gente vai pra um break rápido, só na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV, hein, com uma baita audiência e no YouTube também bombando. Já a gente tá de volta na rádio. Fala, Bernardo. Não, vamos lá. Eu tampouco acho isso, que vai aliviar a barra dele e tal. A gente tá falando. Eu tô sendo pragmático aqui para falar sobre classificação para a Libertadores e como isso implica o direcionamento da comissão técnica, o direcionamento que a comissão técnica vai dar ao Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser? Porque com vaga na Libertadores garantida, não tem mais o que fazer no Campeonato Brasileiro. Não, agora tem que largar o brasileiro. Largar o Flamengo. Você não vai ficar botando os caras dentro de casa sem fazer nada, né? Não, eles mas vão treinar, você pode fazer uma pré-temporada. Uma viagem mais longa, de repente, tudo assim, mas, você pega... Vamp, mas não é bom descansar? Você acha que é ruim, o time tem que ter ritmo? Se você deixa também muito tempo encostado, tá sujeito a tudo. Vale lembrar que o Flamengo chegou bem esgotado no final da temporada passada. Você passada. pode guardar os caras só pra ir frangalhos, né? Daqui pro final do ano vão ser 60 dias pro final da temporada. O Flamengo vai jogar 15 vezes, uma vez a cada 4 dias. Essa é a conta. Dá pra fazer um rodízio legal. Em alguns jogos ele vai ter que botar os caras pra mas ele não manter o pode. ritmo. O Arrascaeta mesmo, se tiver mesmo com esse incômodo, é um momento bom agora de tratar e não expor. Mas ele tem a data FIFA.
O Flamengo, além de poupar seus jogadores, vai ter que torcer para nada acontecer na data FIFA. São 6 jogadores convocados. Então, assim, não é... Não, mas não vai perder jogador em final, né? Não, mas assim, Tem como se perder acontecer alguma final, coisa... Não, na final da Copa do Brasil e final da Libertadores. O Brasil data joga. FIFA. O Brasil joga, por exemplo. Não vai perder, mas pode perder por lesão. Os jogos são do Brasil nos dias 23 e 27. E a O primeira Uruguai partida... também pega aqui, né? O Uruguai, né? O Uruguai... Joga também. Joga, o Uruguai, joga o Chile. E o Chile ainda tá de olho aí pra ver se pode ir pra Copa, né? Eu acho que vai dar Sim. em nada isso aí. Se comprovar que a Federação Equatoriana sabia... Mas tu não vai falar de Equador hoje, né, meu amigo? Eu tô falando- Você não vai falar do Equador. O Flamengo tá na final Nós da Copa estamos do abaixo Brasil. da linha do Equador. Não, vai falar do Equador. Temos de falar. Você só Temos de falar sobre o A final da Equador. Libertadores é Afinal, hoje. isso. A final da Libertadores é hoje. Guayaquil. Aí, Guayaquil fica no Japão. Eu achei que você ia falar do Brian Castilho agora. Não, Só voltar na história. É informação. No Brian Castilho. Quem é esse cara aí? É o equatoriano. É Byron, rapaz. Byron. Programa de Vamos lá. informação. Ninguém sabe Mas quem como foi que a ele gente é. chegou lá no Equador? Foi por causa dele que começou a geração Por causa Guayaquil. dos Por causa do jogos Chile. por Por causa do Chile. Então é o seguinte, é torcer para não perder ninguém nessa bendita data FIFA, né? Que os jogadores voltem inteiros para 3 jogos. Flamengo joga. Torcedor do Flamengo, anote aí. Dias 12, 19 e 29. A temporada do Flamengo hoje se resume a esses 3 jogos. Nada mais importa para o torcedor do Flamengo. Até porque, convenhamos, como é que o Palmeiras vai perder? Agora tem 9 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, sendo que o jogo, em tese, ou um dos jogos mais complicados do Palmeiras, coincide com o embarque no Atlético Paranaense para a final da Libertadores. Um jogo programado para o dia 26. Isso aí. Ó, o primeiro Esse jogo não vai ser 60 dias disputado pra no dia terminar a temporada, 26. né? Daqui 60 para a dias. última rodada do Brasileiro, Aí que eu 60 falo, dias Aí que redondinho. eu falo, não é uma coisa de louco, uma loucura. Ó. O Dorival chega, pega o Flamengo bagunçado, tanto que a gente viu aquela conversa dele com o Mano Menezes, né? E aí o cara conserta, tá aí 19 jogos invicto, não é, né? E não sabe se vai ficar. E não sabe se vai ficar pra próxima Porque está temporada. condicionado ao resultado. Está Você vê condicionado ao que- resultado. Não que eu então, concorde viu com que não isso. é. Ó, a viu que não é gente vai trabalho? voltar aí pra Rádio Jovem Pan, estamos na TV e no YouTube. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas. Já que você adora falar pra todas Ele as vai plataformas. saber se ele vai ficar no dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro, o Dorival vai saber se ele vai ter o Isso, é contrato exatamente renovado ou isso. não. Que é o que eu falo. A Copa do Brasil é legal, é um título bom, mas não suaviza o fato dele ter aberto mão do brasileiro. Se Eu ele concordo. não ganha a Libertadores e ganha a Copa do Brasil, pra mim a pressão vai ser grande. Mas eu acho Em que cima do Dorival Júnior. a Eu não avaliação garanto que o Dorival E continua acho se ele que só ganha a Copa do e Brasil. acho que ele avaliação não tinha abriu que ser mão feita. sozinho. Eu acho que isso é uma decisão que não é só dele. estratégica. Lógico, lógico. Mas assim, a avaliação deveria ser feita, e não acho que vai acontecer, independentemente do resultado, mas pelo desempenho. Fala, pô, peraí, esse time tá jogando bem pra caramba. Eu duvido. O time tava espedaçado com o Paulo Souza Mas eu lá. não estou falando, Se o Flamengo Fidel. não ganha um título, você acha que o Dorival continua por causa do trabalho? Não. continua. A avaliação vai ser feita em cima do resultado. Em cima do É do time, resultado, não é do isso. trabalho. Não que Do eu resultado concorde de com 29 de outubro. Esse é o resultado Mas que é eu isso que acontece. Exato, é isso que acontece. Se o Renato, se o Aconteceu com Andrés o Renato, Pereira não né? tivesse pisado na bola, literalmente, no jogo contra o Palmeiras, e o Michel tivesse feito aquele gol, Renato Gaúcho emplacaria 2022. Talvez a gente não como soubesse nada técnico do Flamengo. do Abel Ferreira. né? Exatamente. Então, O assim, Abel ia ser pressionado. se o Breno Lopes não faz aquele gol na final da Libertadores de 2020, o Felipe Jonathan acerta o chute que passou isso aqui da trave, na final da Libertadores do Maracanã, que foi disputada em 2021, o que teria acontecido com o Abel? A gente não sabe. O resultado pauta permanências de técnicos no futebol brasileiro. Não que eu concorde, mas é assim que funciona. Ô, Vamp, eu quero te perguntar sobre 2 jogadores especificamente, né? É o Arrascaeta, que é um cara, você jogou no meio-campo, você jogou do lado de vários craques, né? Vários, tanto na seleção brasileira, Corinthians. E o Arrascaeta tem uma qualidade diferente. Eu vou te passar os números do Arrascaeta. São 49 jogos na temporada, 12 gols e 17 assistências. E é o cara que realmente a bola tem que passar por ele nesse time do Flamengo.
Primeiro, ele e a finalização dele naquele gol, o Nilson César até comparou com o Romário, né? Que ele falou que é um toque de Romário, essa cavadinha. E outro, o Rodinei, porque a gente às vezes fala brincando, e você falou mesmo, por que não pode pensar no Rodinei na seleção? Eu não sou um que defendo o Rodinei na seleção, mas você defende e você entende muito mais de futebol do que eu. Agora, o que eu te pergunto, mais uma grande partida do Rodinei, vários desarmes, várias participações em jogadas ofensivas. É um jogador que realmente chega a hora que a gente tem que elogiar, né? Que tem que se render. Pô, já bateu tanto. Se o cara tá jogando bem agora, tem que elogiar o cara. Talvez eu tenha jogado mais do que vocês. Bom, entender não, porque o futebol é um esporte fácil, na verdade, todo mundo querendo mudar a regra aí, a gente não sabe mais o que é bola na mão, o que não é. Mas você pega o Arrascaeta, né? Com o Oscar Tabares, né? Que era o antigo treinador da seleção uruguaia, ele vinha tendo oportunidade, ficava no banco. Com esse agora, ele me parece que vai ser titular, né? E a seleção do Uruguai, eu vejo aí a Liga dos Campeões, o que tem de uruguaio bom espalhado. Valverde fez gol hoje. Bittencourt, tudo, eu acho que ele vai ser titular na Copa do Mundo, junto com o Soares e o Davi Nunes, né? Que joga no Liverpool. Cavani, eu acho que fica no banco. É o craque do time. Ó, você falou do gol hoje. O gol é muito parecido com o que ele faz em cima do Atlético Mineiro, só que ele dá o carrinho. Né? Ele dá o carrinho, né? Joga tranquilo. Tem que se cuidar agora para saber. Tem 3 meses aí, ó. O atleta agora se preocupa em não machucar para jogar essas finais. Isso. E Copa do Mundo, que é o sonho de todo mundo. Falei pra vocês, eu tenho aqui que eu tenho a boleta falou, não, tô fazendo de tudo que eu vou jogar a Copa do Mundo. É o sonho de todo mundo ir a uma Copa do Mundo, né? E ele é o principal jogador. Aí você fala assim, é isso que eu falo, muita qualidade. Quando o Arrascaeta não tá bem, o Everton Ribeiro vai estar, o Pedro vai estar. Tem um rodízio de jogadores bons. Por isso que eu sempre bati na tecla. Tudo que é bom tem que jogar junto. Jogar junto. Eu falo, Pedro e Gabigol não podem jogar junto, mas pode jogar Léo Natel com o Mosquito. Sei lá, os bons. Bom, porque quando não tiver legal, os outros 3 seguram a onda. Isso aí. E vice-versa. Em relação ao Rodinei, eu bato muito na tecla assim. Não que seja. Eu gosto do Rodinei como pessoa e como atleta também agora, assim, porque ele não é titular de qualquer time, ele é titular do Flamengo. Ele tá jogando ao lado dos melhores. Tudo bem, o Petão é um sonho de querer inventar que ele vai pra seleção, mas o Piperno me deu uma luz do caralho. Ele falou, ó, vai por eliminação. Eu fui por eliminação. Lá, vamos pro Rio de Janeiro. Lateral do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Não é melhor que ele. Já eliminei um estado. Vamos pro outro estado aqui, pra São Paulo. Hoje Marcos Rocha, Fagner... Não tá jogando mais do que ele. Eles são mais laterais do que ele, mas não estão melhor. Daqui a 2 meses tem Copa do Mundo. O Kelvin do Atlético Paranaense. Mas não é pra ir, ainda não tá na frente. O Rodinei joga no Flamengo. Aí você vai pra Minas Gerais, Mariano e Guga, e eu não sei nem quem é o do Cruzeiro. Já tô eliminando. Aí você vai eliminando. O Emerson Royal lá, que ia ser convocado, vinha sendo convocado, depois daquele jogo contra a Argentina, não veio mais. Hoje tomou uma caneta no jogo do Tottenham lá, contra o Sporting de Portugal, que foi um absurdo. Então, o Tite também não... Eu acho que se não for o Daniel Alves, ele não vai levar ninguém pra lateral. Só se o Danilo... Aí ele vai improvisar o Militão ali. Marquinhos, Mas se fosse qualquer outro treinador, eu sei. Pô, Vampeta, vai chamar o cara agora. Nunca chamou antes, vai pra lateral direita. Tem esses históricos, Zé Carlos, Josimar, Belete, uma galera. E outra coisa em relação ao Flamengo. O Flamengo é muito favorito nas 2 Copas. Mas vejam, também a gente tem que avaliar com muita tranquilidade o trabalho do técnico, se por acaso ele não puder contar com algum jogador importante. Por contusão, suspensão, e a gente lembrava hoje na hora do almoço a história do Arrascaeta com o Renato Gaúcho. O Flamengo jogou 26 jogos no Brasileiro do ano passado sob o comando do Renato. Desses 26, o Flamengo não ganhou 10. Dos 10, 9 o Renato não contou com o Arrascaeta. E se por acaso o Arrascaeta tropeça na calçada e não pode jogar a final no dia 29? Vai, seca
Seca mais. Não é Seca mais o certo. Flamengo. Não é certo. Eu tô tentando. Ele Não é isso. segura, gente. Não é isso. Olha Eu tô o dizendo o que ele seguinte. fala, vai pro O Arrascaeta, se trabalho, machuca. o trabalho do Que Dorival. loucura. Como é que você vai É muita julgar? cara de Não é pau. isso. Como é que você vai julgar o trabalho do Dorival se o Dorival não pode contar com o melhor jogador dele? Uai, o Palmeiras foi jogar contra o Atlético Paranaense, num dia não teve o Scarpa e no outro não teve o Veiga. Olha que coisa linda que aconteceu. E não teve o Danilo E não também, teve o não foi? Danilo nos dois. Então, esse tipo de coisa foge ao controle do técnico. E pode acontecer, ué. Agora, uma pergunta pra toda a mesa. Já eu também vou chamar o Viga, direto lá do Maracanã, né? O Rodrigo Viga que tá com a gente, nosso parceiro demais. Tá rindo à toa hoje de novo, né, Vamp? Agora, Ele virou fã do Rodinei, você viu? Tá do meu lado agora. ele quer o Rodinei na seleção. Virou formador Agora, de opinião. a gente fala sempre, o Vamp principalmente, ó, não mexe no quarteto que o Flamengo É o ganha. quarteto com mais 7. Quem decide é o quarteto, que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Agora, tem também um pouco de injustiça aí, Vamp, porque essa dupla de zaga que jogou hoje, ela ainda não perdeu pelo Flamengo. Se eu não me engano, são muitos jogos, eu até peço pra nossa produção pegar, só que são 10 jogos sem sofrer gols. O Flamengo com o Davi Luiz e Léo Pereira... Sofreu contra o Goiás. Não, são 10 jogos no total, não tô falando seguidos. Ah, tá. São 10 jogos de Davi Luiz e Léo Pereira sem sofrer gols. Entendi. Eles não sofreram gols na defesa pelo Flamengo. Se eu não me engano, são 16 ou 17 jogos de invencibilidade. Eles nunca perderam. Essa dupla de zaga do Flamengo junta, ela nunca perdeu. Então, também é algo que faltava no Flamengo. O Flamengo fazia muito no ataque, tinha uma defesa irregular. Eu acho que esses caras deram uma equilibrada ali, né, Por Vamp? exemplo, você falou aí, né? Se você pegar... Além do Santos, claro. Então, se você pegar o plantel do Flamengo com tudo, só tem um cara que pode comparar a carreira internacional igual ao Davi Luiz, que é o Vidal. Mas ninguém no plantel do Flamengo. Sim. Mas ninguém. A carreira dele, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Chelsea, Benfica... Vamp, eu vou Paris além, Saint-Germain. o futebol Ô, Vamp, brasileiro. Ô, B, eu só vou dar os dados aqui porque o Luquinha botou aqui na nossa pauta, o Luca. São 18 jogos. Em 18 jogos, essa dupla de zaga não perdeu ainda pelo Flamengo. São 18 jogos, 13 vitórias e 5 empates, 35 gols marcados e 8 sofridos em 18 jogos e 10 jogos, como eu falei aqui, que eu tinha lido, 10 jogos sem sofrer gols. Porque eu falo assim, Pilhado, aí você falou assim, pô, o Davi Luiz, a carreira, talvez seja no Brasil mesmo. Se o Willian tivesse aqui, que o Willian foi embora, seria o mais próximo, né? Mas você pega a segunda e fala assim, se você tirar o Davi Luiz e o Léo Pereira por 3 jogos, eu acho que o Fabrício Bruno, né? Isso. O Pablo e o próprio Rodrigo Caio voltando, mantém ali, segura a zaga legal. Se você tirar esses 4 por 4 jogos, 3 jogos, o Flamengo vai sofrer demais. Os zagueiros... Já sofreu em Goiás. É isso que eu tô falando assim. É esses 4 com o que vier do lado. Pode ser o Mateuzinho, pode ser o Felipe Luiz. Você pode misturar, mas esses 4 é quem resolve. É o quadrado mágico. Né? E o Davi Luiz voltou a jogar bem. Tá jogando bem, confiante. É a melhor fase dele desde que ele chegou ao Chegou no Flamengo. Flamengo, né? Que chegou... que nem a gente tá falando assim. A qualquer momento o Everton Cebolinha também vai engrenar, viu? Leva Eu também acho. Mas daqui a pouco ele engrena. E aí você pega, ó, num momento bom desse, você vai ter a oportunidade de poupar alguns jogadores, que não vai botar todo mundo, e de dar condição de um Everton Cebolinha ganhar mais confiança, que ele vai ter mais jogos. Hoje, por exemplo, o Gabigol estava pendurado, né? Se ele toma cartão, ele não joga o primeiro jogo da final. E a gente não sabe o que vai passar de Corinthians e Fluminense. Se for o Fluminense, é mais 2 jogos no Rio, já não tem viagem. É uma viagem para São Paulo, se for para pegar o Corinthians, é uma viagem rápida, é 1 hora de Ponte Aérea, mas não sai do estado, tá lá, se for o Fluminense. Jogando lá em 2 jogos no Maracanã, né? E eu não sei, tem sorteio onde vai ser o primeiro jogo? Não, porque se for no Maracanã, não importa. Mas se for aqui em São Paulo, é um sorteio para ver, né? Sorteio de mando, sim. De mando de campo, né? Então, até as viagens... Viagem longa é para o Equador, que dá o quê? 3 horas e meia para Guayaquil. E aí você tem que olhar 14 jogos no Brasileiro. Mas nada tá certo mesmo, ó. Temporada do Flamengo é focar nesses 3 jogos. 3 jogos, cara. Mas aí você tem que terminar os outros 14. E a gente sabe como é. Time grande não pode perder. Pode estar na final, os caras vão querer ganhar, vai querer jogar. Eu duvido que
Você viu que tava tão confiante. Você viu o gol que o Gabigol perdeu hoje? Se tá a batatação, o Gabigol faz aquele gol. Por isso que eu acho, o Flamengo... Ele deu aquela cavadinha. O Flamengo não jogou a Vera hoje. O Flamengo não jogou. Quando o Flamengo botou a bola no chão e os Quando tava jogadores 0, começou a pensaram... tocar. Mas antes mesmo do gol, né? O São Paulo começa melhor ali nos Não primeiros 20 precisava minutos. ter um desgaste. Mas quando os jogadores colocaram a bola no chão e o Flamengo, né, apresentou um futebol próximo daquele dos seus melhores momentos, ganhou o jogo. O Flamengo tá tudo tranquilo. Ó, o Rodrigo Viga tá com a gente direto do Maracanã, lá no Rio de Janeiro. E, Viga, eu já te chamo, Viga, falando sobre esses números do Dorival Júnior que realmente são impressionantes. O Dorival Júnior, ele tem 28 jogos pelo Flamengo nessa temporada, né, desde que ele chegou. São 20 vitórias, 4 empates e, pra mim, 3 derrotas. Porque tem 4. Uma delas ele nem tava, ele nem deu o treino pro Flamengo. Ele foi direto pra Porto Alegre e enfrentou o Internacional e perdeu. Ele não era o treinador do Flamengo. Mas tá lá na estatística, então são 4 derrotas. 20 vitórias e 4 empates. 79% de aproveitamento, Viga. Realmente é impressionante o que faz o Flamengo do Dorival Júnior, muitas vezes jogando bem. E o que falar do clima no Maracanã, Viga? Desse clima que você está acompanhando aí, sobre a confiança do Flamengo para essas finais de Copa, já que o Dorival e a diretoria deixaram claro que o foco vai ser esse, poupando no Brasileiro, né, Viga? Fala, Pilhado. Grande abraço para você e para a turma toda na mesa, para o nosso ouvinte, espectador, internauta do Canelada. Vamos por partes. O Flamengo é sempre essa dicotomia, né? Céu e inferno. É claro que as estatísticas, os números, o retrospecto do Dorival Júnior até agora é impressionante. Isso tudo é algo que chama bastante atenção, mas lembro também que o amado aí pelo meu amigo Bernardo, Renato Gaúcho, deixou o Flamengo também com números maravilhosos. Aproveitamento de mais de 70%. Mas, na hora do vamos ver, o Andrés Pereira deu aquela patinada, deu aquela goiabada lá e acabou perdendo a Libertadores da América ali, que foi uma espécie de calvário do técnico Renato Portaluppi. Ao passo que eu quero dizer o seguinte, que eu sempre admirei o trabalho do Dorival, acho que é um ajeitador, arrumador de time, como é o Cuca também, mas entendo que ele vai viver esse momento da chamada encruzilhada nessas 2 decisões que ele tem pela frente, Copa do Brasil e Libertadores da América. Se vencer as 2 competições, vai para o céu. Se perder as 2, vai para o inferno. Porque sempre foi, e é assim, o Flamengo é assim que pensa o torcedor do Flamengo.